responder dúvidas aqui do Instagram. Aguardo todos vocês lá no YouTube. Bom dia a todos, estamos ao vivo aqui no YouTube e o tema de hoje é sobre alguns passos, né? Eu coloquei 5 passos, mas são alguns passos que você deve trilhar aí para poder trabalhar de casa ou de qualquer lugar do mundo. Coisas que eu aplico no meu dia a dia que eu queria repassar para vocês. Espero que essa live seja produtiva também para vocês, né? Gostaria de trazer algo como se fosse um formato de workshop mesmo, né? Vamos fazer tal coisa, depois tal coisa. Peguem aí, né, as suas notações e vamos lá. Primeiramente, quem está ao vivo aqui comigo, eu gostaria que vocês comentassem se o áudio está ok, se não está travando, se tá tudo bem, né? Pra gente começar a nossa live, tá bom? Eu vou compartilhar, então vai ser uma live / aula, né? Eu vou compartilhar com vocês e dependendo do desempenho dessa aula, ela vai ficar gravada lá na comunidade Xoxincha Financeiro, tá bom? Deixa eu só fazer o meu jump aqui. Eu sempre costumo deixar já tudo prontinho, né? Eu sou uma pessoa bem, não digo organizada, mas sou um pouco preocupada nessa parte. Mas hoje eu falhei, gente. Hoje os meus filhos estão em casa, não vou colocar a culpa nas crianças, né? Mas meus filhos estão em casa e é aquela loucura. Inclusive, eu acho que essa aula de hoje vai ser bem legal assim, né? Inclusive para quem, né, por exemplo, é mãe, né, às vezes tem, não que não tenha tempo, mas não tem como se deslocar de casa, né? Porque você tem que, né, ficar de olho ali nas crianças, né? Então vai ser bem legal assim para esse tipo de pessoa e claro, né, para quem quer ter uma liberdade geográfica, né, mas quer ter o seu núcleo aqui no Japão, sabe? Isso aqui que vai ser o diferencial da aula de hoje com outras aulas que vocês já viram sobre, né, como trabalhar de casa. Então eu vou trazer assim um olhar de quem mora no Japão. Lógico que você pode aplicar isso em qualquer lugar do mundo, mas eu vou trazer aqui a minha experiência. Deixa eu só pegar o material. E para quem não me conhece, bom, eu acredito que quem, né, está ao vivo aqui ainda mais deve me conhecer. Mas para quem não me conhece, já fazem acho que 3 anos, estamos em 2023, 4 anos, né? 4 anos que o meu local de trabalho é aqui, sabe? Antes disso, né, eu trabalhei em Tóquio, eu trabalhei num banco especializado em financiamento imobiliário, então eu tinha aquela vida muito corrida e, gente, andar de trem em Tóquio é horrível, sabe? Acho que quem tem essa experiência, ou já teve essa experiência, deve entender melhor o que eu estou falando, mas imagina isso todos os dias, sabe? Já teve situação que, bom, minha filha já tinha nascido, né? Era anos de 2018. A minha filha já tinha nascido, ela estava na creche, né? Porque meu marido também trabalhava, óbvio. Então, ele que ficava responsável de levar ela de manhã, porque eu saía muito cedo, e eu que buscava ela, né? Só que teve uma vez que a linha de trem parou. Isso aqui também acho que quem é ali daquela região deve me entender um pouco melhor, né? Mas quem também nunca usou trem, às vezes o trem para, sabe? Por questões, né? Questões diversas. Mas dependendo da linha de trem que para, e dependendo de onde você mora também, não tem escapatória, sabe? Nesse caso eu tive, né, uma pequena escapatória ali, né? Eu tive que pegar uma outra linha de trem, mas não ia dar tempo de eu pegar a minha filha na creche, né? Por sorte, a minha mãe morava perto, então ela foi lá, tudo, né? Mas aquele dia eu fiquei, sabe, pensando, até quando eu vou, não digo aguentar, mas, né, por que eu tô vivendo dessa forma? Então também foi um dos motivos, né, que me fez pensar e me fez trazer, né, tudo que eu trago aqui hoje para vocês, que isso me motivou mais ainda a ter esse lifestyle que eu tenho hoje. Inclusive, né, muitos anos se passaram depois desse acontecimento e hoje em dia eu e minha família a gente mora no meio da montanha, tão livre daquela muvuca de Tóquio, de cidade grande, né? Então hoje em dia a gente, né, mora na montanha, num estilo de vida mais
suave, digamos, né? E eu queria, né, repassar um pouquinho para vocês isso, né, assim, para nós isso é muito bom, então claro que cada um tem o seu estilo de vida, né, o que tipo de vida que quer levar, às vezes você quer tá nessa loucura de cidade grande, né, e ter essa liberdade geográfica vai te ajudar também a morar em qualquer lugar de cidade grande, de qualquer lugar do mundo, sabe? Então é isso que eu quero trazer um pouco na live de hoje, que vai ser uma live barra aula, tá? Então vamos lá. Só deixa eu ver aqui se vocês comentaram alguma coisa antes de começar, né? Ai, perdi aqui o meu mouse. Achei. Vamos ver. Antes de começar, eu gostaria que vocês dessem o like. O like ajuda muito aqui no canal, né? Como eu falei para vocês, esse canal ele é focado realmente a quem mora no Japão, né? Eu trago várias dicas de finanças aqui para vocês, mas o YouTube ele é inteligente e sabe que você é do Japão, que gosta desse assunto, então ele vai divulgar, né, pela gente esse conteúdo também. Então o seu like ele é muito, muito importante. Vamos começar então. Opa, deixa eu compartilhar assim. Ó, 5 passos. Então, hoje eu trouxe em forma de 5 passos. Lógico que, né, tem outros passos ali dentro. Mas é uma forma, assim, como eu falei para vocês no começo, como se fosse um workshop, né? Então, você vai trilhar esses 5 passos para conseguir, né, trabalhar em casa, né? Ou em qualquer lugar que você quiser. Temos aqui, né, um por detrás de tudo isso que eu vou repassar aqui para vocês. Então, fiquem nessa aula até o final. E o like, né, o like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Então, o primeiro passo, eu acredito, né, é ter um país base e estrutura nesse país, né? Quem tem o objetivo de trabalhar em casa é mais simples, né, porque é onde você mora. Agora, quem tem o objetivo, não, eu quero ter a minha liberdade geográfica, eu quero trabalhar de qualquer lugar do mundo, você precisa ter um país base, sabe? Inclusive, eu gosto também, né, sempre de trazer esse mindset de não só empreendedorismo, mas você como empresa também. E essas multinacionais, inclusive, né, essa plataforma que você está me assistindo agora, ela tem um país base. Lógico que ela tem, né, as filiais, né, no mundo inteiro, mas ela tem um país base. Então, essa ideia que você vai ter também quando for se estruturar, né, para ter a sua liberdade geográfica, tá? Então, tenha um país base e uma estrutura nesse país. Aí, essa estrutura que eu falo, o ideal é que realmente seja uma pessoa jurídica, tá? E por questões, né? Eu vou trazer aqui por questões de pagamentos, né? Porque se você vai ter liberdade geográfica, isso significa que vai estar entrando uma renda ali para você. Mas se você não tem um endereço base, como que você vai abrir uma conta bancária? Né? Como que você vai ter esses pagamentos? Se você tem um micronegócio ali, como que você vai fazer, né? Não só receber o pagamento, mas fazer o pagamento também. Então, o ideal é que você tenha uma pessoa jurídica. Aqui no Japão, pessoa jurídica se chama Hojin. Então, você ser Hojin, tá? Eu sempre gosto de corrigir, né? Algumas pessoas que começam a abrir um negócio aqui no Japão, que tem 2 formas, na verdade, né, de você abrir um negócio aqui. Uma é você, pessoa física, chegar ali na receita e falar, olha, eu comecei um negócio chamado X, que trabalha em setor Y, e eu vou começar a declarar o meu imposto de renda para vocês desse negócio, tá bom? Então, tem isso, né, que você precisa fazer em forma de formulário, isso se chama Kaigyo Todoke. Daí, você vira um Kojin Jigyo Nushi, né? Você não é um holding, você não é uma pessoa jurídica. Então tem esses 2 tipos, tá? O negócio em si, só que você como pessoa física. Então, a declaração de imposto também é você, né? E tem o seu negócio como pessoa jurídica. Daí você tem uma pessoa jurídica como se fosse uma outra pessoa, daí desliga, né, o negócio com a pessoa física e, né, daí você passa a ter responsabilidade dessa pessoa jurídica, sabe? Daí é realmente uma pessoa, sabe? É como se fosse uma pessoa que daí ela tem as suas responsabilidades de pagar impostos e tudo mais. Então, o ideal é que você tenha uma pessoa jurídica, porque daí você vai conseguir estabelecer, né? Lembra que eu falei
aqui, né? Ter um país base, então você vai ter um país base através dessa pessoa jurídica. E a sua pessoa jurídica, ela vai precisar ter o endereço, né? Porque afinal a gente tem que ter um endereço base. Precisar ter uma conta bancária, um cartão de crédito. Lembra que eu falei para vocês que você vai precisar fazer pagamentos? Então, você vai fazer pagamentos através da sua pessoa jurídica. E como, né? Aqui eu tô pensando numa pessoa que quer morar fora do Japão, sabe? Então, para isso você precisa ter um cartão de crédito para você fazer os pagamentos. Lógico que, né, hoje em dia dá para fazer várias coisas online, mas dependendo do país que você mora e tudo mais, às vezes você não consegue se conectar no site do seu banco, por exemplo, né? Então, o ideal é realmente fazer todas essas transações e também por questão de controle, sabe? Pelo cartão de crédito. E um website. Assim, lógico que hoje em dia a gente tem, né, aqui, né, um maravilhoso YouTube, nós temos as redes sociais, onde a gente consegue, né, colocar ali todos os nossos dados, isso é muito bom, mas é ideal que você tenha um website. O website, gente, ele é como se fosse o seu escritório. Então, se alguém precisar conhecer mais você, precisar entrar em contato e tudo mais, ela vai acessar. Lógico que ela talvez acesse, sim, as redes sociais, mas ela também tem um local que ali, sim, é seu ponto. Eu ia falar ponto físico, mas não é físico, né? Mas seu ponto virtual, né? Onde você vai falar assim, não, aqui é meu escritório. Então, é ideal que tenha um website também para mostrar, sabe? O que você faz, no que você trabalha, né? Da onde que... né, você está gerando lucro, que é muito importante na hora, né, de, por exemplo, você fazer alguma parceria com algum local, por exemplo. Então, né, indispensável ter website hoje em dia. E eu vou dar algumas dicas, tá? Isso aqui é muito importante vocês entenderem que eu estou falando numa visão de quem mora no Japão e dando dicas para quem, né, mora no Japão ou quer ter esse país base aqui. Lógico que você pode adaptar isso a qualquer lugar do mundo. Fala assim, não, Clarice, eu quero ter o meu país base no Brasil. Então, as dicas que eu vou dar agora é só você adaptar ao sistema brasileiro, tá? Que eu não conheço muito, né? Mas acredito que não tenha muita diferença. O endereço, né? Então, aqui, supomos que a gente está falando de uma pessoa que quer morar, sei lá, fala em algum país aí pra mim. No Vietnã. Não, Clarice, eu quero começar a fazer... quero ser mochileiro, vou começar a viajar aos países da Ásia. E você precisa ter, né? Voltando aqui, você precisa ter um país base. Se esse país base for o Japão, aqui no Japão nós temos vários Bacharu Office em japonês, tá? Mas né, em inglês é Virtual Office, que são endereços onde você paga uma mensalidade por mês e você pode utilizar, além de utilizar, o legal, né, dos Bacharu Office hoje em dia é que você consegue registrar o seu PJ, o seu holding. Esse registro se chama Toki, né? Então, é interessante também ver no website daquele Virtual Office, né? Se eles deixam você registrar o seu holding. Hoje em dia, a maioria, né? Não tem essa burocracia, mas ainda tem alguns que falam assim, não, esse endereço é só para você receber correspondência, por exemplo, sabe? Então, tem que ver, né? Se realmente você consegue. A maioria, né, dos Bachelor Office consegue. Mas, dê uma checadinha antes, tá? Lembrando dessa palavra, ó. Toki significa o registro da sua empresa. Então, você vai ter, né, esse endereço, então, através do Bacharu Office. Inclusive aqui, né, o meu holding, a minha pessoa jurídica, ela tem um Bacharu Office, que é o endereço que eu deixo disponível para vocês, tem ali no website, vocês podem me enviar cartas, por exemplo. Então, o Bacharu Office que eu tenho, não são todos que têm essa estrutura, isso aqui é muito importante também, tá? Mas o que eu tenho assinado, você consegue receber correspondências. A correspondência, então, chega uma vez, óbvio, nesse endereço e depois uma vez ou 2 vezes por mês eles enviam para minha casa.
Outra coisa que eu consigo fazer também é deixar o nome da minha empresa ali na porta. Isso aqui é bem legal, sabe? Inclusive, esses dias não, já faz um tempo, mas eu tive a oportunidade de resolver. Oportunidade de resolver, isso é maravilhoso, né? Mas eu tive que ir para Tóquio e eu dei uma passadinha ali na frente para ver se realmente, né? Eu tô pagando para isso, né? Mas se realmente o nome da nossa empresa estava lá e fica realmente uma plaquinha bem bonitinha, sabe? Então fica uma coisa mais oficial mesmo. Isso é muito interessante. Países como o Japão, né, tem algumas empresas, quando ela vai fazer alguma parceria, por exemplo, né, ou até mesmo, né, alguma coisa assim de compra e venda, se você não tem um local estruturado, às vezes eles falam, será que essa empresa tá tudo bem, né? Porque ainda não é muito popular ter empresas assim, né? Parece ser uma empresa fantasma, não é mesmo? Mas na verdade não, né? É uma coisa bem consolidada. Mas por parecer, né, uma coisa meio fantasma e tudo mais, você tendo, né, esse tipo, por exemplo, ter uma plaquinha na frente do endereço, ter alguém ali, né, então sempre tem alguém ali na entrada que recebe as correspondências, sabe? Inclusive, é um espaço que não é só um endereço virtual, é um espaço que eu também posso ir lá e ficar um dia, por exemplo, utilizar a internet. Isso se chama Share Office também, né? Então, é um espaço de share office também, é um espaço bem legal. Então, na hora de procurar, né, um virtual office para você ter o seu endereço, procure alguns que realmente tenha credibilidade, que não seja um lugar meio estranho, sabe? É legal checar o local também, né, para ver se ele está situado numa avenida, por exemplo, né, que daí dá um outro olhar para né, os seus parceiros futuros, tá bom? Essa é uma grande dica que eu dou para vocês hoje. Então, assim, como eu falei para vocês, se você quer estruturar a sua base em outro país, provavelmente, né, tem essa cultura também. Talvez no Brasil não tanto igual o Japão, mas, né, procurar endereços, esses virtual office que, né, você consegue colocar plaquinha, por exemplo, né, que tem um atendente na entrada, é bem interessante. Conta bancária. Então, a conta bancária, gente, é necessário ter porque você precisa receber o dinheiro. Óbvio, né? A conta bancária ela é necessária porque você vai precisar receber o dinheiro. Além disso, eu trouxe duas plataformas aqui para vocês, né? Que são plataformas para você receber os pagamentos. Um é o PayPal, que talvez vocês, né, conheçam, né? Talvez vocês utilizem para fazer pagamento. Então, nesse caso, você vai estar do outro lado, aquela pessoa que vai receber o pagamento. E existe também o Stripe, que é uma plataforma que a gente utiliza, inclusive, que você consegue receber pagamentos de cartão de crédito. E no nosso caso, a gente consegue também receber pagamentos por loja de conveniência. Mas essa questão da loja de conveniência, eles precisam avaliar e tudo mais, não é tão simples assim, mas é uma alternativa para quem tem interesse. Daí, o sistema do pagamento de loja de conveniência que a gente tem não é aquele boleto que vocês estão acostumados, vocês que moram aqui no Japão, né? É um sistema onde você precisa ir no ATM, daí é gerado um código para você digita esse código no ATM e leva ali para o atendente e faz o pagamento na própria loja de conveniência. Eu falei ATM, mas na verdade não é ATM. Sabe aquelas maquininhas de impressora que tem nas lojas de conveniência? Ali tem, você consegue comprar etiqueta, essas coisas, né? Ticket para entrada de, sei lá, de parque de diversão. É naquela maquininha. Então, naquela maquininha aqui, daí você digita os códigos e você faz o pagamento, né? Você é cliente, tá? Então, o cliente, ele faz isso, né? Faz o pagamento pela loja de conveniência e você consegue receber o pagamento dos clientes. E a conta bancária normal, né? Eu trouxe duas plataformas de pagamento, mas a conta bancária normal, você tendo um endereço, né, você consegue abrir uma conta na maioria dos bancos. Também não vou afirmar que você consegue abrir conta em todos os bancos, porque é um virtual office. Como eu falei para vocês, aqui no Japão, algumas empresas ainda não estão acostumadas com, né, só ter um endereço, não ter um local físico,
porque realmente soa como uma empresa fantasma e é perigoso para o próprio banco abrir uma conta assim, né? Porque tem essa questão de lavagem de dinheiro, né? Tem gente que usa por maldade mesmo. Então, tem muitos bancos, eu mesma já fui negada por muitos bancos na hora de tentar abrir a conta, é normal. Mas, hoje em dia também está muito popular os bancos digitais. O Banco do Correio é um banco mais light, então é um banco que você consegue abrir uma conta bancária também. Então, né, você tendo pelo menos uma conta bancária, aí você consegue conectar essas plataformas de pagamento para receber o dinheiro. Daí, tendo uma visão de alguém que quer morar em qualquer lugar do mundo, daí você vai precisar pegar, né? Então, você vai se pagar um salário, porque você é uma pessoa jurídica, né? Você vai se pagar um salário, então você vai transferir da conta do banco da sua pessoa jurídica para a sua conta da pessoa física, né? Você vai se fazer o pagamento do seu salário e esse salário daí você consegue transferir para a conta do banco do país que você realmente tem uma residência. Isso você pode fazer por plataformas como o TransferWise não, né? Hoje em dia é o Wise o nome, né? Como o Wise, por exemplo. Dependendo do país, você não consegue enviar ou abrir até uma conta de uma pessoa jurídica por essas plataformas, né? Aí que também é importante, né, você saber direitinho, né, onde vai ser a sua estrutura base, como que você vai fazer esses pagamentos, inclusive se você vai terceirizar algum serviço, por exemplo, tá? E a questão do cartão de crédito é muito importante, porque a gente não só recebe, né? Quem tem mesmo que seja um micronegócio, você tem que pagar algumas coisas. Eu dei exemplo agora de pagamento de funcionários. Ainda mais se você tem, né? A sua estrutura é online, que a gente está falando disso, né? A sua estrutura sendo online, você precisa ter um website, né? Como eu falei para vocês, e nisso você precisa pagar servidor, tem que pagar domínio. Então, gera vários custos ali naquele seu negócio, mesmo que seja pequeno. E nisso você pode fazer um cartão de crédito no nome da empresa. Então, lembre-se que aqui a gente está falando tudo pensando na empresa, né? A empresa que vai ter toda essa estrutura. E o cartão de crédito é óbvio, né? Que como a gente está falando de coisas multinacionais aqui, né? É bom que seja um cartão Visa ou Mastercard. O Visa, até hoje, eu utilizo o Visa, eu não tive nenhum problema, assim, de falar assim, não, a gente não aceita cartão Visa, sabe? Então, o Visa é o mais, né? Eu não tive problema, então eu posso falar com certeza que você também não vai ter problema nenhum. E a questão do website, deixa eu ver se eu trouxe aqui. E a questão do website, aí vem assim, Clarice, eu prefiro ter um servidor e um domínio do Japão, porque, né, minha empresa está situada aqui, se tiver algum problema, né, eu consigo fazer uma ligação e resolver tudo na hora, eu não corro o risco de perder dinheiro também, né, com a conversão, porque se for um domínio ou um servidor de outro país, né, do exterior, que, né, a maioria das vezes é mais barato, mas mesmo assim, às vezes eu posso perder ali, né? Eu não consigo calcular também, eu não consigo calcular também ter uma previsão de gastos do ano, por exemplo, então eu prefiro ter um servidor e um domínio daqui. Clarice, o que é um servidor e um domínio? Para você ter um website, gente, esse website, por exemplo, se vocês entrarem agora no nosso, né, xochinchafinanceiro.com. Esse xochinchafinanceiro.com, ele é como se fosse nosso endereço da internet. Então, xochinchafinanceiro.com é meu, é o meu endereço. Mas dentro dele tem que armazenar vários dados. Então, se você entrar ali agora, você vai ver vários artigos de blog. Inclusive, eu atualizei um recentemente falando sobre previdência. Então, tem vários dados ali dentro. Esses dados, eles têm que estar arquivados em algum lugar, né? Por mais que a gente fale, que está arquivado na nuvem, né? Acho que vocês já ouviram isso, mas, na verdade, tem um local, né? Um big computador, assim, onde fica todos os dados, né? Então, a gente tem que pagar para isso também. E então tem esses dois gastos, né, ao você ter um website. E dentro dele, para fazer aquele website funcionar também, às vezes você tem que pagar alguns aplicativos e tudo mais. Então, tudo isso são os custos que você vai ter no seu negócio online. Em mente, assim que eu posso trazer para vocês, então, fazendo um resumão aqui, ó, você vai ter um custo do Virtual Office,
O nosso, agora, é porque assim, depende, sabe? Porque se tem muitas correspondências que chegam, eu pago um pouco a mais, porque eu pago esse envio que eles enviam pra mim, né? Lá de Tóquio pra minha casa. Mas é mais ou menos uns 7.500, mais ou menos, né? Com toda essa estrutura, sabe? Com a plaquinha ali na porta, com o atendente na porta que recebe o correio e com esse envio do correio. Eu pago mais ou menos uns 7.500. Mas tem muitos baratos que é 3.000 ienes por mês, por exemplo, sabe? Não é um custo muito alto, mas você vai ter o custo de endereço, você vai ter o custo talvez da conta bancária, porque tem contas online, né? Por exemplo, uma que eu abri recentemente, eu tenho que pagar 3.000 ienes por mês. Mas mesmo assim, né? Vendo assim os serviços que tem dentro do banco, às vezes compensa, né? Então tem os custos da conta bancária. A maioria é de graça, tá? Mas às vezes pode ter. O PayPal e o Stripe, você só vai pagar de acordo com aquilo tanto que você receber, sabe? Cartão de crédito, se eu não me engano, eles têm uma taxa de 3,5% do pagamento. Então, você paga essa taxa assim depois, mas tem esses custos, né? Não tem um custo de manutenção. O cartão de crédito também. Cartão de crédito de pessoa jurídica, normalmente tem uma taxa também, tá? Pessoa física não, tá? Não se preocupe, aqui no Japão, não se preocupe também não, né? Mas aqui no Japão, a maioria dos bancos e cartões de crédito, a taxa anual é gratuita, sabe? Mas lógico que vai depender, né, do cartão de crédito. Banco eu nunca vi banco de pessoa física cobrar uma taxa de anual, tá? Mas cartão de crédito daí vai variar. Quando é pessoa jurídica, como quando é holding, normalmente eles cobram uma taxa, que também não é um valor muito alto, sabe? O nosso que a gente tem, se eu não me engano, é 3.000 ienes por mês. Por mês não, perdão, 3.000 ienes por ano. Até eu me assustei agora. Se eu não me engano, era 3.000 ienes por ano. Então, aqui, ó, 2, né? A gente já tem um gasto aqui de 6.000, 9.000, né? Então, aqui é só que a gente tem um gasto de 9.000. E esse daqui vai variar muito também, né? O servidor vai variar muito do servidor. Tem servidor que você paga 1.000 ienes só, né, por ano, às vezes, e o domínio, ele vem de forma gratuita, por exemplo, sabe? Então, nesse momento inicial, é muito bom fazer pesquisa de preço. Pesquisa de preço entre empresas para ver qual que é mais barata, tá? Aqui eu não posso afirmar nada para vocês, né? Ó, custa tanto, ou a média é essa, mas isso aqui vai variar muito também. E lógico que, né, na medida que seu negócio for aumentando, como o seu negócio ele é baseado online, é bom ter um servidor, nem que se seja um pouco mais caro, que tenha uma conexão mais rápida, porque é frustrante, né, para aquela pessoa que vai acessar o seu website e ela ter que ficar esperando ele carregar, sabe? Porque quando tem muita informação ali dentro, demora. Então, é normal, né? Não sei se vocês, né, já utilizaram aqueles computadores antigos, aqueles tijolão. Lembra que ele demorava pra caramba pra carregar? Ainda mais se você tinha muita, né, muita informação ali dentro. Então, o servidor também funciona mais ou menos, né? A ideia do servidor também é mais ou menos dessa forma. Então, esses são os custos que você vai ter, né, mesmo tendo uma estrutura bem simples de negócio, porque você precisa desses quatro itens aqui. Passo 2. Então, entendi já que eu preciso me estruturar. Porque, assim, normalmente as pessoas só começam a pensar nisso depois. Que, na verdade, na minha opinião, você já tem que ter em mente que você vai crescer, sabe? Não é assim, se der certo. Não, eu vou crescer. Tanto é que eu nunca tive um Codin de Gyonoshi. Olha só eu revelando aqui, né, os bastidores. Mas eu nunca tive um Codin de Gyonoshi, porque desde o começo eu já abri um PJ, né? Eu abri um Rodin, porque eu falo, não, a gente vai crescer e vai dar certo. Tipo, não é se der certo eu abro uma pessoa jurídica, sabe? Então, essa mentalidade também é muito importante no começo. O passo 2, que daí seria ter um produto, né? Normalmente é o contrário, né? Que as pessoas fazem, né? Mas, na minha opinião aqui, se estruture, né? Ou pelo menos tenha ideia de como que vai ser a sua estrutura, que daí você já consegue calcular os custos também, para daí ter um produto. Isso daqui é até melhor também,
porque você consegue precificar com mais inteligência, porque você já sabe quais custos fixos que você tem. Então, na hora, né, de precificar o seu produto, você já vai saber o quanto que você precisa cobrar por aquele produto, aquele serviço, para você não ficar no vermelho. Então, passo 2, ter um produto. E quando eu falo em produto, lógico que eu não estou me referindo só a produtos físicos, né? Eu posso vender também produtos digitais, principalmente quando a gente fala de um modelo de negócio online, é o que é mais fácil, talvez, até no começo, e serviços também. Produto físico. E aqui eu pensei em algumas dicas para trazer para vocês, que eu sei que, né, às vezes eu falando aqui só, né, os bastidores e tudo mais, às vezes, né, fica difícil, ainda mais aquela pessoa que quer trabalhar em casa ou quer ter uma liberdade geográfica, não sabe assim, então, tá, entendi que eu preciso ter uma estrutura e tudo mais, mas o que que eu vou vender? Então, eu trouxe aqui uma listinha para vocês, inclusive vocês podem até printar aí, se vocês tiverem interesse. Que essas dicas é umas dicas que eu já apliquei algumas e eu sei que é uma coisa assim que não que assim, não que você vai ter um retorno rápido, mas se você trabalhar direitinho, você com certeza vai ter um retorno, tá? Então lembre que eu falei para vocês, ó, não fique na questão de se der certo, eu vou fazer, né? Então comece já fazendo, não, eu vou fazer isso aqui dar certo. Produto físico, dropshipping. O dropshipping é uma forma de você vender um produto físico sem ter estoque. Isso aqui é muito legal, principalmente para quem quer morar em qualquer lugar do mundo. Porque se você precisar ter um estoque, você precisa ter um espaço, você vai precisar ter funcionários para, se entrar algum pedido, despachar aquele produto. Então, assim, lógico que não é impossível, mas você ter essa estrutura de negócio morando muito longe, às vezes é inviável. Já o dropshipping você consegue, né, fazer isso totalmente online, porque você não vai ter estoque. Você vai ter a sua estrutura ali, né? Lembra que eu falei do website, né? Ou pode ser em algum marketplace, você vai colocar o produto, mas quem de fato vai enviar esse produto é aquela lojinha ali que você tem algum contrato. Ou tem várias lojas hoje em dia que são próprias para dropshipping também, né? Então, você pode pesquisar isso. Inclusive, eu fiz um vídeo muito antigo, né? Aqui no canal do YouTube. Por ele estar muito antigo também, eu tô até pensando em tirar ele do ar. Então, né, aproveite o momento e procure Dropshipping Clarice, que vai aparecer esse vídeo. Se não aparecer, é porque eu já tirei do ar, porque realmente ele estava muito, muito, muito velhinho já. Algumas informações talvez não seja muito útil, mas a base ali você vai ter com aquele vídeo, tá? Produtos digitais. Aqui eu trouxe aplicativos, e-book, videoaulas, podcasts, designs e outro. Aplicativo, gente, é uma coisa um pouquinho mais avançada, tá? Mas se você domina, né, programação, por exemplo, acho que é uma boa, né? Você já começar a fazer ali, né, alguns aplicativos e começar a vender. Uma coisa assim que eu vejo, né, que os japoneses fazem muito, que acredito que vocês também já devem ter notado, é aplicativos de jogos. E como que é o lucro, então, de aplicativos de jogos? Ele vai montar ali um joguinho bem legal, viciante, né? E no meio do jogo ele vai colocar as propagandas, né? Daí tem vários sites também de propaganda que você pode se afiliar e colocar a propaganda ali no meio. Essa é uma forma de você ter lucro com aplicativos. E-books, né? Hoje em dia, o e-book ele já se tornou uma forma, assim, gratuita, né? Para a pessoa te conhecer mais e tudo mais. Então, inclusive, eu estou preparando um e-book para vocês sobre finanças do Japão. Mas, lógico que você pode vender isso. Inclusive, um formato de e-book que eu vendi esses tempos foi o guia de declaração de imposto de renda. Então, olhem só. O que eu fiz? Eu montei um guia com passo a passo, igual eu tô fazendo aqui agora com vocês, com passo a passo para a pessoa conseguir fazer a declaração de imposto de renda sozinha e, né, coloquei isso aqui como venda de um produto digital. Então, isso aqui é um formato também de e-book, né, que você pode vender. Videoaulas, né, cursos, por exemplo, né, se você tem um domínio de alguma coisa, né, se você entende muito de algum assunto, você pode sim gravar uma aula e vender. Uma coisa que eu poderia fazer facilmente agora,
deixar gravado essa aula e vender por um valor, né, 1.000 ienes, por exemplo. Isso aqui é uma forma também de você vender um produto digital. Podcasts, hoje em dia também, já o formato de podcast, diferente da videoaula, tem muitas pessoas que utilizam as plataformas de assinatura. Então, a pessoa fica assinante dessa plataforma, pode ser até o YouTube mesmo, né? E ela consegue escutar os episódios dos podcasts. Então, isso aqui é uma forma também de você vender, né, o seu produto digital. E de designs. Design, gente, é esse daqui. Esse daqui, ó, você pode montar um design assim e vender. O que eu vejo muito hoje em dia, né, se você, né, gosta disso também, né, de design, de fazer artes e tudo mais, o que eu vejo hoje em dia que estão fazendo bastante é fazer um pré-montado. Então, imaginem que não tenha essas letras. Então, a pessoa deixa um pré-montado assim e vende esse pré-montado, lógico que um valor bem mais barato do que se ela fosse colocar os textos e tudo mais, sabe? Vender em formato de pack. Então, você pode fazer isso também, sabe? Daí, isso vira um produto digital. Claro que você pode fazer o design também em forma de serviço. Então, ó, tem design, né, aqui eu dei o exemplo do meu slide, mas pode ser posts do Instagram, né, os designs também, eles trabalham com estrutura web, então eles produzem um website, por exemplo. Então, se você domina um pouco essa área, tem várias coisas que você pode trabalhar. E mesmo não dominando, uma coisa que eu senti muito de um tempo pra cá, porque, assim, esses posts que eu faço no Instagram, gente, seria muito impossível, muito impossível é bom, né? Mas seria inviável pra mim também eu produzir tudo sozinha, né? Imagina, eu faço as lives aqui, eu produzo textos, né? Os artigos ali que vocês veem lá no Xuxincha Financeiro são todos meus. Eu tenho os meus alunos também, todos os dias eu entro ao vivo com eles. Eu tenho outros serviços também, né? Eu não trabalho só com isso. Eu tenho também que administrar os meus investimentos. Então, para eu fazer tudo isso sozinha é impossível. Então, eu terceirizo essa parte, principalmente essa parte de criação de artes, né? Essa parte do design. E uma coisa que eu senti muito de um tempo para cá é que realmente tem coisas que é da pessoa, sabe? Não sei se é dom, né? Lógico que tem que estudar muito também, né? Como posicionar cada elemento e tudo mais. Mas se você já tem esse dom de natureza, né? Você consegue fazer desenhos bonitos, por exemplo. Eu te incentivo muito a começar a estudar nessa produção de design, porque é um setor que está crescendo muito. E eu, por exemplo, eu preciso de profissionais assim. Então, acredito que não só eu, mas outros, né, empresários e empresas também necessitam de profissionais ainda que, né, são capacitados nessa área, tá? Então, eu recomendo bastante também. E serviços, né? Então, a mesma coisa assim da videoaula, se você domina algum assunto, você pode dar consultorias, você pode dar suportes, traduções, né? Para quem é aqui do Japão, acredito que alguns de vocês que estão assistindo agora talvez domine bem a língua japonesa. Então, você pode, né, prestar serviço como tradução da sua casa totalmente online. Inclusive, lá em 2019, né, quando eu ainda não era muito Isogashi, tô brincando, mas eu fazia traduções, sabe? Eu fazia traduções online, então eu marcava com a pessoa. Lógico que eu pedia pagamento adiantado, tá? Mas a pessoa fazia o pagamento, a gente marcava um horário e eu fazia a ligação a 3. Tem como fazer isso também, sabe? Você pode, por exemplo, deixar o seu áudio ligado do computador. Lógico que hoje em dia deve ter algum sistema melhor, tá? Mas lá em 2019 eu fazia assim. Eu deixava o áudio do computador ligado, eu conversava com a pessoa e, paralelamente, eu fazia a ligação. Daí, às vezes, era a ligação, por exemplo, ela tinha alguma dúvida que ela precisava solucionar no escritório da Previdência. Então, eu ligava para o escritório da Previdência, falava que eu era Hatsuyako, né, que eu era tradutora. Daí, normalmente, nesses casos, eles pedem para confirmar se a pessoa, ela realmente pediu para você fazer essa tradução. Então, né, nessa hora que daí eu deixava no Viva Voz, a pessoa falava, né, que eles perguntam normalmente nome, endereço e data de nascimento, para fazer o Honnin Kakuni, para ver se aquela pessoa é aquela pessoa mesma, né? Então, eu deixava no Viva Voz, a pessoa falava, e daí eu fazia a tradução necessária. E é uma forma também, né, de fazer uma tradução online, tá?
Dei várias dicas agora, ó. Vocês podem escolher entre um desses, ou pode ser alguma coisa que você goste de fazer também, né? Eu dei o exemplo de pessoas que são boas em desenho, mas aqui no Japão é muito popular ter esses desenhos de caricatura, sabe? E acho que eles vendem por um valor de 5.000, mais ou menos. É um valor assim. Pra quem tá comprando é um valor salgado, mas pra quem tá vendendo é um valor justo, né? Porque você não faz um desenho assim rapidinho, igual a gente vê em 15 segundos ali no TikTok. Então é o valor justo que você pode cobrar. Aí que vem a importância também de você saber os custos físicos que você já tem, né, para precificar o seu produto. Então você pode vender essas caricaturas, né? Aqui no Japão a gente tem um site que eu recomendo, eu já recomendei aqui no canal também, que se chama Coconara. Coconara, tá? Se você tiver interesse, pesquisa aí. É Cocolana. Lá, hoje, inclusive, desde quando eu apresentei esse site para vocês, ele, sei lá, ele cresceu em 10 vezes, sabe? Cresceu demais de uns anos para cá. E lá você pode vender de tudo, né? Desde prestação de serviço. Inclusive, é uma prestação de serviço que eu comprei, né? Porque daí é um formato de compra mesmo, né? Mas é uma prestação de serviço que eu tive esses dias, que eu precisava fazer esses... Não tem esses termos e condições de quando você vai comprar um produto? Eu queria deixar uma coisa mais oficial, sabe? Em japonês, né? Não que não estava, mas como o nosso modelo também ali dentro da plataforma mudou um pouquinho, eu precisava de um profissional, né? Apesar de que eu já tenho um conhecimento bem grande nessa parte de leis do Japão, eu queria que um profissional fizesse mesmo, né? Bonitinho ali, para eu colocar, né? Os meus termos e condições ali na plataforma. Então, eu fui nessa plataforma chamada Coconara. O preço foi de 20.000, daí eu pedi para um Gyosei Shoshi, Gyosei Shoshi é um profissional de documentos, tá? Se você precisar fazer um documento no Japão, é um Gyosei Shoshi que faz. Inclusive, esses documentos de visto, sabe? De naturalização, né? Então, isso tem que ser um Gyosei Shoshi. Então, essas assessorias, né, que a gente tem, né, que normalmente são brasileiros, mas sempre tem um Gyosei Shoshi por trás, né? Normalmente é o Shacho, né? Mas normalmente tem um Gyosei Shoshi por trás, porque precisa ser um profissional na hora de fazer esses documentos, tá? Então, eu pedi essa prestação de serviço. Lá, eu peço também muitas prestações de serviço de produção de conteúdo em japonês, né? Às vezes, eu pego um artigo que eu fiz em português, eu traduzo ali no japonês, no Google Tradutor mesmo, e mando para um japonês, colocar num japonês mais formal, sabe? Porque como eu falei para vocês, hoje em dia, gente, realmente eu não tenho tempo. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui o momento e pedir desculpas caso você me enviou alguma mensagem no direct e eu não respondi, ou se você comentou, né, aqui em algum vídeo do YouTube eu não respondi, mas é porque realmente, né, eu não gosto dessa palavra, não tenho tempo. Mas eu estou muito enxugastinha. Então, tem serviços assim que eu solicito. E que você pode ser essa pessoa por trás que vai fazer essa prestação de serviço, sabe? Então, e também eu dei algumas dicas, ó. Você que não sabe japonês, você pode fazer isso que eu faço também, né? Apesar de eu saber japonês, isso é uma coisa que eu faço para aliviar o meu tempo. Então, você pode fazer, só que, né, por questão realmente para deixar ali num japonês mais bonito, sabe? No Nihongo mais bonito. Ó, dei outra dica maravilhosa aqui hoje também. Eu tô gostando dessa aula, vocês estão gostando? Tô colocando muitas dicas aqui que, né, vai vindo assim. E comenta aqui pra mim se vocês estão gostando. Qual foi o insight que vocês mais gostaram até agora? Porque a aula ainda não acabou, não. A gente ainda tá no passo 2. Vamos continuar aqui, então. Passo 3. Ter um funil de vendas. Acho que isso aqui, quem já começou a estudar um pouquinho, né, sobre marketing, já deve ter ouvido falar sobre essa palavra de funil de vendas. É muito clichê, sabe? Eu até fiquei pensando, será que eu vou trazer isso mesmo? Mas né, eu cheguei numa conclusão que é indispensável. Esse daqui é indispensável para qualquer modelo de negócio, independente se a gente está falando de um negócio que não tem uma base física, né? Mas em qualquer modelo de negócio, mesmo você que tem uma loja, você que tem uma estrutura física aqui no Japão, ou onde você morar.
E o que que é funil de vendas, para quem não sabe? O funil de vendas, ele é um modelo de marketing, né? Que, como vocês podem ver aqui, ele é um formato de funil que ele descreve o processo de conversão, né? O processo onde a pessoa ela vai se tornar, por exemplo, seguidor, onde a pessoa ela vai se transformar em inscrito, até ela chegar no momento de ser um cliente, até o momento dela começar a comprar os seus produtos ou pedir alguma prestação de serviço para vocês. Daí, eles utilizam esse termo de funil de vendas, porque querendo ou não, essa estrutura acima, ela é maior, né? Lógico que a quantidade que eu tenho de seguidores, ela é muito maior do que a quantidade de alunos que eu tenho. Apesar de que de 20 mil aqui, né, no Xuxincha Financeiro, nós já tivemos mais de 600 alunos. Então, digamos que o meu funil, ele tá num formato bonitinho até, né? Mas essa estrutura que vocês têm que fazer, sabe? E quanto mais, né? Então, eu dei o meu exemplo aqui, mas quanto mais conteúdo você entregar, né? Assim como eu faço, quanto mais relação você tiver com esse topo aqui, com essas pessoas que começaram a te conhecer, começaram, né? A gente tá falando aqui de redes sociais, mas que, né, tem uma relação com você, ela vai, né? Ela vai querer pedir um produto de você, sabe? Vou dar um exemplo, então, né? Já que eu tô trazendo bastante exemplos aqui, né, do nosso modelo de negócio, eu vou dar um exemplo aqui da gente, então. Inclusive, vamos aproveitar aqui para interagir um pouco, antes de ir pro passo 4, que é o pós-vendas, né? Vou até dar um pause aqui. Comenta aqui para mim, como que vocês me conheceram? Isso aqui vai ser até bom, assim, que daí é quase uma enquete, né? Mas como que vocês me conheceram? Comentem aqui para mim. Enquanto isso, vou ver se vocês comentaram alguma coisa. Comentem aqui para mim como que vocês me conheceram, né? Se foi aqui no YouTube, foi pelo Instagram. Eu acredito que a maioria de vocês me conheceram fazendo alguma pesquisa. Por exemplo, você tinha alguma dúvida relacionada à aposentadoria, que é uma dúvida que muitos têm, né? Então, você foi lá e pesquisou, aposentadoria no Japão, quanto vou receber? E provavelmente deve ter caído em algum vídeo meu. Investimentos, que é, né, o que eu domino, né? Investimentos no Japão. Como faço para abrir uma conta em uma corretora japonesa? Deve ter, né? Vocês devem ter encontrado algum vídeo meu. Então, é dessa forma, né, que eu divulgo. Olha, eu sou a Clarice Miyamoto, eu domino, eu entendo sobre finanças do Japão. Então, é dessa forma que a gente vai estruturar ali, né, o comecinho ali daquele funil. E você sabendo que eu domino sobre esse assunto, o que que você vai fazer se você precisar de algum produto ou de algum serviço? Eu tenho certeza que, né, uma das primeiras pessoas que você vai pensar é em Clarice Miyamoto. Bom, é isso que eu tento fazer, sabe? É esse que eu tento fazer aqui no nosso modelo de negócio, né? É a mesma coisa, sabe naquela época de escola, né? Que você sabia que tinha aquele amigo seu que ele era bom, né, em matemática, por exemplo. Quando você precisava de alguma ajuda naquela questão, né? Você ia pedir para quem? Você já sabia para quem pedir, né? Uma sugestão, uma ajudinha ali no trabalho escolar, né? Então a ideia é essa que a gente vai trazer para o nosso modelo de negócio. A gente vai ser aquele amigo, né? Igual eu tô fazendo uma live aqui para vocês, né? Eu tô tentando ajudar vocês são meus amigos, né? Não são só apenas inscritos, sabe? Vocês são meus amigos e, né? Quando precisar eu tô aqui para fazer a minha prestação de serviço. Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa. Também sou do Japão e comecei a seguir o seu canal recentemente. Seja muito bem-vindo, Dair. Compartilhando, gratidão por ter pessoas como você. Muito obrigada, Lu. Boa tarde, Clarice. Boa tarde, Álvaro. Bom dia. Bom dia, faço parte do Xuxincha Financeiro. Só não consigo
ver direito no site do aplicativo. É um pouco complicado. Olha, Caroline, então, lembra que eu tô repetindo várias vezes nessa live que, né, eu sou um pouquinho sogashi, mas para não deixar os alunos na mão, nós temos uma equipe de suporte. Então, Caroline, faça o seguinte, pega o e-mail que eu sempre envio para você, falando das aulas ao vivo, né, estou ao vivo no Chorê, por exemplo, pega esse e-mail, então vai no seu e-mail, na parte da lupinha ali, coloca Xoxincha Financeiro, que daí você vai cair em algum e-mail nosso. Responde esse e-mail ou pega o endereço desse e-mail e envia uma mensagem pedindo o suporte, que, né, em 2 dias úteis, pelo menos, tá? Não, a gente não dá tanto espaço assim, mas em 2 dias úteis, pelo menos, alguém da nossa equipe vai te ajudar nesse suporte. E aproveitando que você está enviando por e-mail, tira um print da tela para falar que parte que você está com dúvida. Assim, o pessoal ali do suporte, eles vão ter mais facilidade de conseguir te responder, tá bom, Caroline? Mas eu, Clarice, não consigo te ajudar. Mas tem pessoas ali que, inclusive, eu pago para isso, tá? Tem pessoas ali que estão disponíveis para você, para te dar o suporte, tá bom, Caroline? Então, ó, olha só, mais uma dica para vocês que querem ter o seu negócio totalmente online. Tenham pessoas, inclusive isso aqui é a parte do pós-venda. Já eu vou entrar nessa parte do pós-venda então. Isso aqui é a parte do pós-venda que você vai precisar de pessoas para te ajudar no pós-venda. Super muitas informações. Arigato. Ó, vim pelo Instagram, pesquisa no YouTube. Ó, Instagram, pesquisando no YouTube. Viram só? Então, o YouTube, ele é muito bom, assim, ainda mais pro prestador de serviço, sabe? Conseguir mostrar, né? Porque, afinal, olhem só, vamos dar um exemplo aqui de um pedreiro, não sei. Você precisa que a pessoa construa alguma coisa para você. Como que você vai saber se realmente ela constrói bonito ou não? Se ela já tem, né, alguma casa ali estruturada que você pode ver um showroom, por exemplo, daí realmente, né, você consegue ver. Mas e se esse showroom, ele tá do outro lado do país? Né? Como que você vai ver essa casa? Se ela realmente ela é bonita por dentro, se ela tá tudo bonitinho. Agora, imagina se essa construtora, ela tem um YouTube, né? E ela posta vídeos, como que é por dentro, como que é o processo ao construir aquela casa. Não vai te dar mais confiança, credibilidade também, né? Você vai ficar mais vai ficar mais seguro de, né, pagar um valor para conseguir ter aquela estrutura, aquele imóvel, sabe? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? É uma forma aqui que eu consigo demonstrar para vocês, inclusive ao vivo, né, o conhecimento que eu tenho. E é isso que você vai fazer ali na hora de você vender o seu produto, né? Se é um produto físico, fazer vídeos, né, para mostrar, né, como que usa aquele produto também é muito importante. Então, são coisas assim. Ó, estando no Brasil, qual o site de tradução do Nihongo para português você acha que consegue mais trabalhos? Do Nihongo para o português, olha só, do Nihongo para o português. Talvez nesses sites de freelancer mesmo, né? No 99 Freelas você consegue encontrar. Ou tem o 99 Freelas, tem o... Ah, agora não me vem o nome na cabeça. Ai, eu usava mais um. Perdão, não me vem em mente agora, mas só pesquisar. Sites de freelancers. Porque, assim, tem muitas pessoas cadastradas ali que moraram no Japão há algum tempo e agora estão no Brasil, sabe? Então, são profissionais, né, que entendem bem. Às vezes, são pessoas que cresceram aqui no Japão, sabe? Então, nesses sites de freelancer você consegue encontrar. E também, uma forma que eu contrato, né, quando eu preciso de alguém que saiba as 2 línguas, é fluente nas 2 línguas, eu utilizo o Indeed, né? E sabe outra plataforma, gente, que tá muito, muito em alta hoje em dia para você conseguir um profissional? O LinkedIn. Quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, aqui é uma caixa de tesouro, sabe? No LinkedIn, então, o que você vai fazer? Daily Bugle Brasil. O que você vai fazer? Você vai abrir
um perfil no LinkedIn, e lógico que o seu perfil também não pode ser um perfil fantasma, sabe? Deixa bonitinho ali no seu perfil, coloca no que você trabalha. Inclusive, né, se você precisa de prestação de serviço de tradução, deixe bem claro assim, né, qual que é o seu modelo de negócio, para a pessoa, quando você anunciar ali as vagas, ela te conhecer um pouco melhor e entender mais ou menos, né, de que tipo de serviço que você quer. Eu precisei ultimamente, né, de um professor para me substituir em uma das aulas ao vivo, e eu coloquei ali no LinkedIn. E daí tem a parte de que você consegue anunciar serviços, sabe? E nisso daí aparece para as pessoas, né? E daí elas se candidatam, sabe? É um pouco diferente de freelancer, porque o freelancer você vai colocar o serviço ali, o freelancer ele vai te dar, né, uma proposta de valor, e daí vocês fecham um negócio através daquela própria plataforma. Já o LinkedIn, ele é como se fosse uma rede social de business. Então, ao anunciar ali, depois é entre você e essa pessoa, e é como se você estivesse contratando realmente, né? Então, ela vai te enviar currículo e tudo mais, né? Apesar de que ali você consegue conhecer melhor realmente esse freelancer, né? Mas tem essa forma também que é que eu utilizo. Olha só, eu tô deixando muito claro aqui como que a gente trabalha. É só vocês copiarem, gente. Olha só que legal. É só vocês copiarem, que é uma coisa que a gente, né, é validado aqui, que foram anos também que eu cheguei nesse tipo de estrutura e que eu recomendo muito. Vamos ver, vamos ver aqui o quarto passo, né? Eu tava conversando ali com a Caroline, e esse é o quarto passo, sabe? O pós-venda. Então, ó, imaginem só, se a Caroline, ela entrou na comunidade, ela consegue acessar ali pelo celular, mas ela tá com dificuldade no aplicativo. Imagina se ela enviasse, né, uma mensagem ali para o suporte, que é o local onde a gente tem de suporte técnico, e ela não tivesse nenhuma resposta. As pessoas ficam frustrantes nessa parte, né? Porque afinal elas pagam por um serviço. Então, esse aqui que é o pós-venda. E o pós-venda ele é muito importante. Inclusive, aqui, né? Mesmo nesses outros modelos de negócio, sabe? Que é um dropshipping, vendas de e-book, uma coisa assim que você, né, vende, não é contínua, né? Diferente de uma assinatura, por exemplo. Mesmo aqui tem que ter o pós-venda bem estruturado. Então, ó, suporte de cliente. Vou falar então como que a gente faz aqui. Então, a gente tem essa estrutura de suporte de cliente, né? Os alunos eles podem enviar por e-mail mesmo, né? Mas claro que tem um formulário também de suporte, tá? Tem um formulário de suporte, mas os alunos eles podem enviar por e-mail que eles são respondidos. E esse daqui é uma coisa que eu ainda não fiz, tá, Caroline? Isso aqui é uma coisa que eu não fiz, mas que eu sei que precisa ser feito, é ter um segundo produto para oferecer ao cliente, sabe? Eu ainda não fiz porque o nosso modelo realmente ele já se tornou um modelo de assinatura, sabe? Mas se você está vendendo só um produto, né, no caso do dropshipping, por exemplo, é a hora de você oferecer um outro produto, sabe? Se, olha, eu vi que você comprou uma caneta, né? Você não tá precisando de um papel também? Então, oferecer esse segundo produto, e olhem só, a dica maravilhosa aqui, que é uma técnica que eu faria se eu fosse vender uma caneta. Pergunta para o cliente, né? Como que chegou tudo bem? A caneta chegou direitinho aí para você? Tá tudo certo? Então, enviar primeiro, né? Lógico que perguntar, né? Como que ele está, se ele recebeu bem o produto, o que ele achou do produto. Nisso, você já vai ter um feedback também. A pessoa vai falar, olha, eu gostei muito do produto, ou não. Esse produto aqui eu achei que era vermelho, veio uma caneta rosa. Então, nisso, você já vai ter um feedback do cliente e você pode oferecer. Então, de acordo com esse feedback, você já pode oferecer um outro produto. Assim, olha, se você gostou, né, da caneta, a gente tem um pacote que vem 10 delas, né? E o preço, ele é como se você estivesse comprando 10, como se você estivesse comprando 9 e você vai levar 10 canetas. Você tem interesse, né? Daí ter essa conversa também contínua com o cliente é muito importante. Não só despachar o produto e ponto final.
Uma coisa que eu vejo muito, né, nas lojas japonesas, porque assim, eu agora que eu moro na montanha, gente, eu compro muitas coisas online. Eu já não vou mais em shopping. Eu também não era muito aquela pessoa que gostava de ir em shopping e tomar café no Starbucks, sabe? Mas agora, né, por conta da distância mesmo, eu já não faço mais isso. Então eu compro muitos produtos online. E uma coisa muito diferente que eu vejo de loja para loja é que tem loja que ela só envia o produto mesmo, ponto final. Então, acho que eu vou dar três exemplos aqui, né? A loja que manda o produto e ponto final. A loja que manda o produto com algum mimozinho, né? Eu já comprei, por exemplo, produtos de criança, daí vem um pacotinho de amaciante não, né? De sabão líquido de criança, sabe? De roupinha de neném. Então, né, tem lojas que mandam um mimozinho, mandam uma cartinha, algumas tem eu já recebi até cartinha escrita à mão, sabe? Deu pra ver que a pessoa escreveu à mão. Então, isso é um diferencial, sabe? Você sente que aquela loja tem um carinho por você. O terceiro, gente, eu vejo isso muito no Amazon, que é, a loja ela fala assim, ó, a gente, né, o produto chegou bem e tudo mais, né? Se você escrever uma avaliação pra gente com foto, eu te envio outro produto. Esse daqui é o que eu mais adoro. Porque eu fico naquela sensação de que eu ganhei a mais, sabe? E isso eu tive com o piano da minha filha. Eu comprei o piano, né? E nisso, daí, né, veio essa sugestão. Se você enviar uma foto e colocar a avaliação ali na Amazon pra gente, a gente te manda uma cadeira. Porque de qualquer forma, se eu comprei o piano, né? Olha só, né? Que, por isso que eu falei, né? Você precisa de um papel também. Então, se eu comprei o piano, eu vou precisar da cadeira, né? No caso, a minha filha vai precisar da cadeira para tocar o piano, né? Então, eu achei assim que você pode implementar, daí você tem que usar a sua criatividade, lógico, né? Mas você pode implementar aí no seu modelo de negócio também. E o passo 5, então, né, ter um pós-venda bem estruturado e se atualizar e inovar. Esse daqui a gente tem que fazer, né, independente do modelo de negócio que a gente tem, se é um negócio totalmente virtual ou se é um negócio físico, a gente precisa se atualizar. Então, ó, vamos voltar aqui no passo a passo. Eu passei muito rápido o passo 5, né? Vamos falar mais um pouquinho, então, do passo 5? Eu falo se atualizar e inovar também, porque hoje em dia a gente piscou um pouquinho e já apareceu uma tecnologia nova, né? Inclusive, uma coisa assim que eu acho muito incrível, gente, é esses aplicativos que faz produção de texto. Só que uma coisa que eu não achei, ó, eu já achei uma falha neles. Uma coisa que eu não achei né, mesmo esses que são em japonês, um que traga pra gente, assim, leis, por exemplo, sabe? Ó, de acordo com o artigo tal, né, tal coisa. Isso aqui eu uso muito, né, aqui no canal, por exemplo, né, quando eu vou fazer um vídeo para vocês, eu tenho que falar, né, em base de leis. Porque afinal, né, a gente mora aqui no Japão, tudo tem uma lei por trás para ter as regras, né? Por exemplo, quando a gente fala de investimentos, tem leis né, sobre investimentos que, em base disso, as corretoras elas trabalham de tal forma. Quando a gente fala de previdência, também tem lei da previdência, né? Por isso que a previdência ela tem algumas regras. Então, tudo é em base de leis e esses ainda, né? Esses aplicativos que faz produção de texto automático, eles ainda não traz, né, tudo isso mastigado, sabe? Por uns testes que eu fiz. Como que é a previdência no Japão? Ele não traz um texto bonito, igual vocês vão ver lá no blog do Xoxincha Financeiro, caso você acessar agora. Então, por esse motivo, eu ainda não comprei nenhum aplicativo desses. Mas, com certeza, então, essa que é a questão de se atualizar e inovar. Se aparecer um aplicativo que vai me trazer isso, com certeza eu vou ser a primeira da fila ali a assinar. E com isso eu vou conseguir economizar mais tempo na hora de produzir algum conteúdo aqui para vocês e eu consigo inovar. Daí eu consigo dar um step a mais, né? Trabalhar em outras coisas também. Então, isso que é importante, da gente se atualizar e inovar também. Então, vamos lá, ó. Passo 1, ter um país base,
e uma estrutura nesse país, né? Eu dei o exemplo aqui, né? Hoje, na verdade, a aula inteira foi o exemplo aqui do nosso modelo de negócio, mas você pode aplicar aí de acordo, né, com o país que você quer ter uma estrutura. Lógico que você pode copiar também, né, esse nosso modelo de negócio que funciona e, né, eu sei disso. Mas ter um país base e uma estrutura nesse país como pessoa jurídica. Então, um complemento aqui. Como pessoa jurídica. Você, pessoa física, você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Aí você... Daí as questões de tributárias e tudo mais, daí a pessoa jurídica vai, né, pagar os impostos aqui no Japão e você, pessoa física, né, esse salário que você está recebendo, por exemplo, daí você vai pagar para esse país que você está morando. Ter um produto, como que você vai ter dinheiro se você não vender nada, não é mesmo? Então, ter um produto também, ele é indispensável, né? Apesar de que a gente tem uma boa renda passiva, né? Por isso que a gente consegue também, né, ter esse estilo de vida que vocês podem ver, mas a gente precisa trabalhar também, né? Eu ainda tenho as minhas metas, sabe? Eu ainda quero ter mais filhos, e o filho a gente, né, sabe que custa um dinheiro. Tem uma estimativa aqui no Japão de que para cada filho você precisa de 10 milhões de ienes. Então, está sendo a minha meta de uns tempos, sabe? Quando eu consigo os meus 10 milhões, daí eu penso em fazer outro filho. Quase isso. Então, assim, a gente precisa vender alguma coisa para ter uma renda. Perdão, acho que deve estar entrando o latido do cachorro. Só um momento, tá, gente? Só um momentinho, tá, gente? Acho que acalmou. Perdão. Onde que eu parei mesmo? Então, ó, passo 2, ter um produto. Isso aqui, né, se a gente precisa de uma renda, a gente precisa ter um produto para vender. E quando eu falo em produto, eu já dei uma lista aqui para vocês de dicas de quais produtos vocês podem vender. Ó, pode ser produto físico, produto digital, serviços, né? Quando a gente fala em produto, não são só coisas, mas serviço também é um produto. Então, ter um produto, uma coisa que você domine, tá? Não invente de moda também, uma coisa que você domina. Se você não domina, estude e domine, né, aquele produto. Mas eu vou dar um adicional aqui. Eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo essa live agora, ou que você que está assistindo gravado, vocês são mais ou menos da minha faixa etária, né? Acredito. Lá na casa dos 30, 40... Nessa idade, gente, a gente já tem alguma coisa que a gente domina muito, sabe? Às vezes pode ser até um hobby, né? Alguma coisa que você tem muito interesse. Clarice, eu gosto muito de flor, né? Por exemplo. Então, você já tem um conhecimento de alguma coisa que isso pode virar um modelo de negócio, sabe? Então, veja assim, o que você gosta e tente encaixar isso em alguma dessas dicas que eu dei agora. Você que está totalmente perdido. Não tente procurar esse daqui para depois fazer, sabe? Porque tem que ser uma coisa que você gosta também, né? Tem que ser prazeroso, né? Nós vivemos para isso. 3, ter um funil de vendas. Perdão, gente. Não é o Takilbin. Pronto, cachorro acalmou. Passo 3, ter um... Perdão. Ó, passo 3, ter um funil de vendas, né? Então, eu expliquei para vocês, né? Mostrei aqui o desenho, mas fazer amizades. Acho que esse é o segredo, sabe? Fazer amizades. Façam bastante amizades, né? Crie um vínculo grande com bastante pessoas que elas vão te conhecer mais, vão ter mais confiança também no seu trabalho. Aí, né, você vai conseguir vender, né, aquele produto ou serviço que você tem. Pós-vendas também é muito importante. O pós-vendas, ele também tem que estar bem estruturado, para não deixar aquele cliente insatisfeito, né? O cliente insatisfeito, ele não volta mais. Então, tem que ter um pós-venda ali e se atualizar e inovar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu trouxe bastante dicas aqui, né, de como que a gente trabalha, mas
que é totalmente aplicável, né, em qualquer modelo de negócio. Como eu falei para vocês, né, vocês são livres para copiar tudo, né, as dicas que eu dei aqui hoje. Porque assim, tem muita coisa que para quem não sabe, né, eu fiz faculdade de economia aqui no Japão, na Faculdade Pública de Saitama. E quando a gente estuda economia, a gente tem que pegar aulas também de administração de empresa e contabilidade. Inclusive, antes de fazer a faculdade, eu fiz um curso técnico, né, de comércio exterior, onde também, né, aprendi sobre administração. Mas, mesmo sabendo na teoria, quando a gente tá aqui na prática, é um pouquinho diferente. Porém, né, se a gente já tem uma basezinha ali, é mais fácil, sabe? Então, né, estudar também, né, sobre como que é a estrutura de um negócio, vai te ajudar na hora de você, né, às vezes precisar aumentar o time ali, né, ou mesmo que for um negócio sozinho, entender, né, como administrar bem, né, a gestão do seu negócio vai te ajudar bastante. Uma coisa que eu tento aplicar bastante é coisas automatizadas, sabe? Uma coisa assim que eu não precise ficar fazendo ali todos os dias, por exemplo, né? Que isso daqui economiza tempo e você tem mais tempo de fazer outras coisas. Porque, olha, eu confesso para vocês, não é fácil. Ainda mais, né, eu que, né, de certa forma, eu me tornei já uma pessoa pública para as pessoas que estão no Japão, né? Mas fica um pouco difícil, sabe, de conciliar, né? Que eu falei para vocês, criar essa amizade com vocês, né? Conciliar o trabalho, conciliar a casa também, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos pequenos. Então, né, para a gente conseguir conciliar tudo isso, precisa ter uma gestão, não só no negócio, mas na nossa vida também, né? Estudar sobre isso é fundamental. Vou ver aqui só mais uma pergunta que foi enviado, inclusive foi enviado 4 vezes. Ó, queria saber mais sobre a Nikkei 50. Ela é verdadeira e de confiança? Acho que você quis dizer o Nikkei 225. O Nikkei 225, que em japonês é o Nikkei Heikin, ele é um índice de 225 empresas listada na Bolsa de Tóquio. E, assim, não é que ele é verdadeiro ou confiável. Ele pega 225 empresas, pega o valor daquelas empresas e traz uma média, sabe? Então, através desse índice, você consegue ver mais ou menos como que está o desempenho das ações japonesas. Daí, por que são só 225 empresas que estão listadas na bolsa? Por que não são todas? Inclusive todas, né, que estão listadas na Bolsa Prime, se chama índice Topics. A gente também tem esse índice, onde pega todas as empresas. Mas esse índice 225... ele é um índice onde ele pega 225 empresas de alguns setores. Alguns setores não, assim, pega tantas empresas de cada setor. Dessa forma, ele consegue trazer uma média mais clara do que se tivesse pegado todas as empresas. Por quê? Porque aqui no Japão, a gente tem alguns setores que somos mais fortes, como você deve saber, né? Ou talvez você até trabalhe, né, em algum lugar que é relacionado ao setor de automóvel. Então, se a gente pega o índice de todas as empresas que estão listadas ali, querendo ou não, esse setor, né, se esse setor tem um desempenho bom, a média sobe, e se esse setor ele tem um desempenho ruim, a média cai. Então, para pegar um índice mais exato, que Nikkei, inclusive, veio do jornal Nihon Keizai Shimbun. Esse jornal, que é o jornal de economia, que é o jornal que eu leio todos os dias, eu entrego para os alunos, inclusive, né, uma partezinha deles. Ele criou, então, esse índice. Falou assim, não, vamos trazer uma coisa mais certinha, né? Não que esteja errado, mas vamos trazer uma coisa, assim, mais clara. Então, ele criou, né, esse índice Nikkei, que é o índice conhecido no mundo inteiro. Índice Nikkei 225, tá? Não é Nikkei 50. Mas, Elane, eu acho... Eu não tenho tempo de responder todos os comentários, mas eu dou uma olhada nos comentários que vocês me enviam. Não sei se foi você, mas teve uma pessoa que perguntou não só desse Nikkei 50, mas também trouxe o nome de uma corretora, sabe?
Como que você pode saber, então, se uma corretora ela é confiável ou não? Aqui no Japão, nós temos, né, como eu comentei aqui durante essa live aqui para vocês, nós temos leis que elas existem para nos proteger, sabe? Inclusive dessas empresas, né, que trabalham, né, de forma maldosa. E tem leis que, por exemplo, uma corretora japonesa, ela precisa ter uma licença ali na agência de finanças do Japão, que é o Kinyocho, e nisso eles geram um número para ela. Então, todo website de toda instituição financeira aqui no Japão, se você correr lá embaixo do website, vai ter um código. Vou fazer ao vivo aqui com vocês agora. Só um momento. Só um momento. Vou fazer ao vivo, mas só um momento. Como vocês sabem, eu recomendo muito a corretora SBI, porque é a corretora que eu utilizo desde os meus 20 aninhos e é o que, né, me ajudou a construir meu patrimônio até hoje. Eu tenho muito carinho por ela e é uma das que tem mais produtos financeiros, né, quando a gente fala de ações, fundos de investimentos, ações do exterior, por exemplo, né. Então, ó, eu entrei aqui no website da SBI, eu vou correr lá para baixo, né, como eu falei para vocês. Olhem só, eu vou até trazer a tela mais para cima. Kinyu Shouhin Torihiki Gyosha Kabushiki Gaisha SBI Shouken Kanto Zaimu Kyoku Kinshou Dai 44 Go. Então, ela vai ter, toda a empresa vai ter, assim, no que ela trabalha. Kanto Zaimu Kyoku, que é a de canto, né? E vou até traduzir aqui no tradutor. Traduzir para o português, ó. A operadora de negócios de instrumento financeiro, SBI Securities. Kanto Local Finance Bureau Director. Kinshou, número 44. Então, toda empresa, gente, ela vai ter, e daí aqui ela traz outras, né, associações que ela é associada. Então, toda instituição financeira, ela precisa de uma licença para atuar como instituição financeira, sabe? E dentro das instituições financeiras, daí nesse caso, a gente está falando de uma empresa que ela é uma intermediária de produtos financeiros, né? Operadora de negócios de instrumentos financeiros. Mas o banco já é uma outra coisa. Ó, vou trazer então o exemplo de algum banco, então. Vamos ver aqui. Um banco A. Vamos ver. Mitsubishi UFJ. Que acho que o UFJ a maioria de vocês conhecem, né? Ó, então eu tô aqui no website do UFJ, né? Ah, tá, acho que vocês não estão vendo. Aqui, ó, aqui em cima. Eu tô aqui no website do UFJ, Mitsubishi UFJ. Vou colocar a tela um pouco pra cima pra vocês conseguirem ver comigo, ó, aqui embaixo. Kabushiki Gaisha Mitsubishi UFJ Ginko, que é o nome da empresa, né? Kinyu Kikan Kodo, Ginko Kodo 005. Aqui, ó. Kanto Zaimu Kyokucho. Daí, no caso da SBI, era Kinshou. Nesse caso, é Tokin. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é porque são licenças diferentes, sabe? No caso aqui, ele tem o número 5. Ele tem, então, tem registrado, sabe? Né? Como é uma empresa antiga, né? Ele tem um número bem... né? Ele tá entre os 5, mas, lógico que isso vai mudar. Eu vou colocar no tradutor... Ó, diretor de departamento de finanças locais de canto, tô aqui em número 5. Vou trazer um banco digital, então. Só pra gente finalizar aqui e vocês verem, né, que esse número ele vai mudar de acordo com a instituição financeira, porque cada uma tem um número. É como se, né, pegasse o seu Zairyu Card agora, não tem aquele número que é o seu número, então é como se fosse isso, sabe? É uma licença, né, que toda instituição financeira tem que ter. Eu falei do Jibun Ginko ontem. Vou dar o exemplo do Jibun Ginko. Para quem não sabe, o Jibun Ginko, ele é um banco digital do grupo do au. Sabe o au celular? Ó,
Não tô fazendo propaganda, tá? É que ontem eu fiz uma live. Ontem não, né? Antes de ontem eu fiz uma live. Eu falei sobre o Jibun Ginkgo, daí eu tava com ele na cabeça. Mas, ó, arrastando lá pra baixo. Então, eu sempre lembrei disso. Arraste lá pra baixo que você vai ver. Ó, aqui no caso, ele já é o número 39, né? Ó, Kinho, Kikankodo, Ginkokodo. Ah, legal. Ele é número 39, não. Ele é número 652. Perdão, tô vendo o número errado. Então, olhem só. O Mitsubishi UFJ era o número 5, como eu falei pra vocês, né? Ele foi um dos primeiros bancos do Japão. Na verdade, é uma fusão que fez, né? Entre o Mitsubishi e o UFJ, mas aqui já é outro assunto. Mas ele é um dos primeiros, né? Por isso que ele tem o número 5. Mas hoje em dia já tem vários bancos, né? Então, o código aqui do Jibun Ginkgo é 652. Então, veja, se tiver, ó, Kanto Zaimu Kyokucho. Então, quer dizer que ele é registrado pelo Kanto Zaimu Kyoku. Daí, esse token é o tipo de registro e sempre vai ter, né, o código. Se você entrar no website, por exemplo, né, te ofereceram fala assim, essa corretora é uma corretora muito legal, tem tal produto, abre uma conta aqui. Veja primeiro, então entra no website dessa corretora, vá até lá embaixo e veja se ela é registrada, tá? Se ela for registrada, quer dizer que ela passou por um processo ali dentro, né, das leis japonesas, não é fácil assim, ela passou por dentro de um processo entre as leis japonesas e ela está ali, né, como uma instituição financeira. Então, não é nada assim, ayashi, sabe? Que, isso aqui pode ser perigoso, né? Inclusive, gente, por lei, né? A corretora, ela precisa separar o dinheiro dela com o dinheiro do cliente. Isso aqui né? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, isso aqui é realmente uma aula. Isso aqui, inclusive, os alunos têm ali, né? Na parte de Financial Planner. Mas o banco, né? Como que é a estrutura do negócio do banco? Inclusive porque, né, que um dos bancos quebraram ultimamente, né? O banco, ele tem aquele dinheiro do cliente, né? Ou seja, esse dinheiro que você deixa depositado ali no banco, ele pode movimentar esse dinheiro, sabe? Ele pode fazer empréstimos, ou seja, ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para outra pessoa. E ele vai estar lucrando com esse dinheiro que você deixou guardado ali. Outra coisa que o banco faz também, que foi um dos motivos do banco ter quebrado ultimamente, é que ele pode investir. Então, ele pode investir em títulos públicos, ele pode investir em ações de investimento, fundos de investimentos, ou seja, ele pode criar o próprio fundo de investimento também, daí ele já tem mais um modelo de negócio ali. Então, o banco ele pode movimentar esse dinheiro. Já as instituições financeiras que são corretoras, né, são intermediárias de produtos financeiros, elas não podem fazer isso. O dinheiro que você deixa ali na conta da corretora, ela tem que ficar armazenada, inclusive, em um outro banco diferente do banco que ela tem o negócio próprio dela. Então, dentro da lei, ela precisa fazer isso. Então, de certa forma, ela não tem como, né, fazer nada estranho assim com o seu dinheiro, porque tem que estar em outro local. Mas, como eu falo para vocês, gente, as leis existem para nos proteger, a maioria das vezes. Mas as leis existem para nos proteger. Mas, mesmo tendo essa lei, pode ser sim que tenha uma empresa maldosa e ela utilize o dinheiro do cliente. Se essa empresa vier a quebrar, você ainda é protegido até 10 milhões de ienes pela lei. Inclusive, esses 10 milhões de ienes também, né? A gente tem uma proteção, daí uma outra lei que a gente é protegido para produtos financeiros não, para as contas bancárias, contas correntes e poupança também. Certo? Então, veja isso, tá? Então, se você também, né, teve essa dúvida, será que isso aqui é confiável ou não? Veja ali na plataforma. Se tiver o código que foi, né, fiscalizado, né, ela é registrada pelo governo japonês, não tem, assim, o que você preocupar, porque ela vai estar dentro da lei. Mas, né, quando a gente fala em banco, daí tem essa questão, né, que aconteceu também lá nos Estados Unidos, né, dos bancos quebrarem. Então, nisso, nós, como
consumidores, nós somos protegidos até 10 milhões de ienes. Inclusive lá nos Estados Unidos, né, o Biden já, né, em pouco tempo ele já chegou e falou assim, não se preocupem que a gente vai, né, proteger vocês e tudo mais. Então no Japão a gente já tem esse sistema, né, podem ficar tranquilos. Até 10 milhões de ienes, tá? Até 10 milhões de ienes. Então passou dos 10 milhões... bom, assim, não precisa nem passar dos 10 milhões, na verdade, né? Deixa o seu dinheiro na corretora, sabe? Faça o movimento, né, do seu dinheiro ali e, de certa forma, você vai estar protegido também, porque o seu dinheiro ele vai estar, né, em outro local. Ainda mais se você já está investindo, então o seu dinheiro ele está ali naquele ativo, sabe? Naquela ação, naquele título, ele já não vai estar nem mais dentro, né, da corretora ou do banco. Vamos ver aqui se vocês me mandaram mais alguma coisa. Aí eu vou finalizar a aula de hoje, tá? Aí aqui. Ok. Bom, aqui pra mim não está aparecendo mais nenhum comentário. Ah, se bem que minha tela travou. Mas não está aparecendo mais nenhum comentário. Muito obrigada a todos que estiveram ao vivo aqui comigo. Hoje a nossa aula, né, foi uma aula assim mais... não falei muito sobre investimentos, apesar que agora no finalzinho da aula eu trouxe várias coisas, né? Mas hoje foi uma aula realmente para te mostrar que antes do investimento, é interessante assim você estruturar ali, né, para que você tenha uma renda a mais e com isso fazer esse dinheiro se movimentar mais. A gente trabalha muito com porcentagem na hora dos investimentos, sabe? A gente vê o retorno em porcentagem. Então, lógico que se você estiver investindo mais dinheiro, né, mesmo sendo a mesma porcentagem de retorno, o retorno final, o dinheiro final, ele vai ser maior, né, do que você investir 1.000 ienes e você está investindo 1 milhão de ienes, tá? Então, estruturem bem essa sua base. E eu super recomendo, gente, ter essa liberdade geográfica, sabe? Você poder trabalhar de qualquer lugar, ela é muito boa, inclusive para quem tem filhos, sabe? É uma coisa que eu e meu marido, a gente, né, tava até comentando esses dias, é que se a gente tivesse, né, ainda trabalhando como empregado em algum lugar, um de nós dois teria levado o Cubi. Inclusive, essa loucura que vocês escutaram agora é que as crianças estão em casa, né? Daí vocês viram que, né, daí faz mais barulho também, né? Eu acredito que vocês não vão me dar Cubi por causa disso. Mas, querendo ou não, né? Ainda mais quando a criança pequena fica doente, sabe? Então, um dos dois tem que faltar, né? E quanto mais você falta... Lógico que, né, hoje em dia não tem mais muito esse negócio né, da corte e tudo mais, mas, né, se for um trabalho com 2, 3 meses de contrato, então a probabilidade de não renovarem o contrato é maior, né? Você, não, esse daqui, essa funcionária só falta, sabe? Então a gente não tem mais essa preocupação. Não temos mais a preocupação também, né? No meu caso, eu era muito frustrada de ter que pegar trem todo dia. Eu era muito frustrada de morar num lugar onde não tinha muito espaço. Eu era muito frustrada de não ter um quintal gostoso para passar uma tarde com os meus filhos. Eu era muito frustrada de abrir a janela e dar de cara com o vizinho, sabe? Era um espaço mais ou menos assim. Então, Clarice, eu estou muito feliz, né, no meu estilo de vida que eu estou hoje. Claro que cada um, né, tem a sua ideia, né, de como que você quer, né, ter o seu lifestyle, mas essa liberdade, né, então, de onde trabalhar, você conseguir escolher onde trabalhar, porque afinal, o seu negócio, ele é totalmente, né, online, isso te dá mais liberdade também, né, de poder fazer planos futuros, sabe? Isso é muito bacana. Uma coisa que a gente faz de planos futuros, né? Às vezes a gente fala brincando, mas eu tenho um pinguinho de verdade. É que se um dia os nossos filhos, por exemplo, falam assim, mãe, eu quero morar nos Estados Unidos. Tá bom, a mamãe vai junto. Bom, eu não sei direito, tá? Daí, Clarice, eu sou muito, sabe? Às vezes eu começo a pesquisar várias coisas e nas minhas pesquisas, isso já faz algum tempo atrás, mas o visto de estudante, você pode levar os pais juntos, sabe? Agora, eu não sei se é os dois juntos ou é um pai só, mas eu lembro que eu tinha isso em mente, falei, verdade, né? Olha só que legal, eu posso ir junto com os meus filhos.
futuramente, né, se os meus filhos quiserem morar em outro lugar, eu vou atrás. E isso é um estilo de vida também, sabe? E é muito bacana. E através da aula de hoje, eu queria repassar um pouco, né? É muito bacana, né? Na hora da hora da gente imaginar tudo, mas a gente precisa então estruturar isso para que de fato isso aconteça um dia. Se vocês seguirem esses passo a passo que eu trouxe hoje, eu trouxe também como que a gente faz aqui. Então, você pode copiar o nosso modelo de negócio e colocar aí em prática, tá bom? Muito obrigada a todos, um bom dia a todos também. E, gente, semana que vem eu vou entrar de férias, vou viajar. Me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, quem ainda não me segue por lá. Eu vou viajar, então eu não vai ter live de sexta-feira, tá? Na outra semana, formatura não, é Nyugakushiki, é a cerimônia de entrada da minha filha do Shogaku, então eu também não vou vir de sexta-feira. E na outra, bom, acho que na outra eu ainda não tenho nada programado. E na outra eu não vou poder vir também. Então, talvez essas lives de sexta, só mês que vem, vai se tornar lives de quinta, tá? Eu estou trabalhando ainda em cima disso, mas logo que eu tiver novidades, eu trago aqui. Inclusive, gente, se inscreva no canal e deixe as notificações ativadas, porque daí quando eu faço uma postagem aqui também, vocês recebem, tá bom? E me sigam lá nas redes sociais, que daí no Instagram eu vou, né, colocar nos stories, né, direitinho, ó, amanhã vai ter live ou não, tá bom?